Vamos lá, continuando. Contra quem? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. Outro requisito para impetrar o mandado de segurança. Tem que haver uma ilegalidade ou abuso de poder. A gente vai verificar também qual é qual e como caracterizar cada uma delas. E aqui contra quem, né? A autoridade coatora ou o impetrado do mandado de segurança é a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Correto? Qual que é a atribuição principal do poder público? Ele está ali para ordenar, coordenar todas as circunstâncias que gerarão ou devem gerar direitos e deveres aos cidadãos comuns, tá? Isso aqui a gente vai explicar também a fins de separação de quem que é um servidor público comum e de quem é aquele servidor ou aquela autoridade pública que realmente tem atribuição de poder público e que tem poder para decidir, para falar sim ou não e que deve agir no caso concreto. Correto? Aí também trazemos aqui para vocês, como a gente de início falou, a Lei 12.016 de 2009. O básico aqui já é uma reprise do que a gente viu no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Porém, eu vou apenas dar uma lida aqui para vocês e pontuar uma diferença aqui ou uma especificação. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, correto, continua a mesma coisa, não amparado por habeas datas ou habeas corpus, mesma informação da emenda ou da Constituição Federal, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder também, qualquer pessoa física ou jurídica, aqui traz um acréscimo de quem poderá ser o impetrante da ação. Tanto pode ser impetrado por pessoa física ou pessoa jurídica. Não estava delineado no texto constitucional, porém, obviamente, já era assim permitido. Então, para não haver distinção ou questionamentos maiores, o que existiu no começo, quanto principalmente a possibilidade de mandado de segurança por uma pessoa jurídica, não é o nosso caso aqui, que a gente está falando de INSS, e, via de regra, quem vai pedir o benefício é o próprio segurado, então é a pessoa física, a gente não vai entrar nesse mérito, nessa discussão. Porém, já existiu, e aí que ficou claro com essa legislação, com o artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, que a pessoa jurídica também pode participar ou também pode figurar no polo ativo desse mandado de segurança. Seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ok? Beleza? Essa é a introdução básica, são os conceitos básicos, a legislação base e as informações básicas para você impetrar o mandado de segurança. Tá? Extraindo desses conceitos ou desse artigo, nós vamos trazer os conceitos específicos para efetivamente eu implementar ou aplicar na prática o mandado de segurança. Partindo do princípio, vamos identificar aqui o que é direito líquido e certo. Quando que eu aplico o direito líquido e certo? Por que o direito é líquido? Quando o direito é líquido? Quando ele é certo? Via de regra, o direito é certo, pois é apurável de plano. Ou seja, eu consigo demonstrar de plano, sem a necessidade da dilação probatória, que é uma excludente inicial do mandado de segurança, ou seja, eu não posso utilizar o mandado de segurança quando eu necessitar de uma dilação probatória. Por exemplo, eu vou entrar com o mandado de segurança para discutir a incapacidade de uma pessoa? Não. Para verificar a incapacidade de uma pessoa, via de regra, é necessário a perícia, seja ela administrativa, seja ela judicial. É necessário a perícia, certo? O juiz, como o servidor, como nós, advogados, nós somos leigos na esfera médica, ou na medicina do trabalho, ou qualquer nome que você queira dar, né? Então, nós precisamos do auxílio do perito ou do médico assistente para nos informar se há realmente a incapacidade. Via de regra, não é feita exclusivamente por documentos. Então, eu preciso da perícia do segurado. Essa dilação probatória, ela inviabiliza a minha impetração do mandado de segurança. Então, eu excluo esse caso. Então, quando eu tenho direito líquido e certo, principalmente
com a documentação ou com prova documental explícita, né, é um requisito para eu entrar ou impetrar esse mandado de segurança. Olha lá, é certo, pois é apurável de plano, com base em fato certo de elevada carga incontroversa. Ou seja, o fato é certo. E além de ser certo, a certeza que há sobre aquele caso ela é muito grande. Não há dúvida sobre a certeza daquele caso. Então, se houver dúvida, por exemplo, a incapacidade, há dúvida sobre a incapacidade, eu falo que não, o INSS fala que sim. Então, há dúvida sobre a incapacidade. Para apurar essa dúvida, nós temos os meios de prova. Documental, testemunhal, pericial. E, via de regra, como eu falei, a incapacidade é avaliada pela prova pericial. Então, se eu tenho dúvida sobre a prova, não será um mandado de segurança que eu vou impetrar. Diferentemente, se eu tiver dúvida ou se tiver divergência de entendimento jurisprudencial. Tá? Pode haver um artigo de lei que tem uma interpretação dúbia. Ele é duvidoso? A interpretação que será dada sobre aquele artigo é duvidosa? É. Pode ser? Sim. Ela vai inviabilizar a impetração de mandado de segurança? Não. A dúvida aqui é sobre os fatos, não sobre a matéria de direito. Isso aí, obviamente, deve existir e pode existir. Tanto é que a administração ela está praticando ou praticou um ato ilegal, né? A autoridade pública ela praticou um ato ilegal, ou seja, nós vamos indicar a interpretação sobre aquele artigo que eventualmente a autoridade pública infringiu, né? Legalmente, ilegalmente não aplicou, e isso tem interpretação duvidosa, tanto é que a interpretação da administração foi uma, e eu estou buscando outra interpretação, agora dada pelo Poder Judiciário. Isso pode acontecer, ok, normal, comum. Tá? Fato certo de elevada carga em controvérsia, de existência e delimitações claras. Eu consigo, ou eu posso, ou eu tenho que delimitar aquelas circunstâncias. Tá? A legislação fala que o benefício só pode ser concedido na data X. É concedido antes? Ora, está ferindo a legislação. E eu consigo determinar ou apresentar de forma clara a existência e as suas delimitações. É básico. Qual que é a data de hoje? X. O tempo era tal. Pronto, eu só preciso apresentar o calendário e o artigo que está sendo infringido ou que está sendo, teoricamente, aplicado de forma indevida, certo? Comprovadas por documentos, como eu falei, sem a necessidade de dilação probatória. Eu já tenho que entrar com o mandado de segurança, o direito certo é aquele que eu já consigo caracterizar ele de forma antecipada e eu só estou apresentando para o magistrado. Olha, excelência, o caso é tão certo que eu já tenho tudo pronto aqui na mão, eu estou apresentando para você, apenas aprecie aí essa documentação e aplique o direito ao caso concreto. Ok? Sem maiores observações. Obviamente, pode haver uma notificação da autoridade coatora, né, da impetrada, para ela apresentar informações também, mas isso não descaracteriza ou não torna a questão, ou não caracteriza a questão como uma dilação probatória. É apenas informações ou mais documentos que a própria autoridade coatora ou impetrada ela vai trazer aos autos para quê? Para ajudar ao esclarecimento dos fatos. Ok? Por sua vez, apresentados os fatos, além da própria aplicação do direito à violação, né, como a gente falou, há uma violação ou um abuso de poder, né, além dessas circunstâncias básicas, pela delimitação do direito certo, que eu vou ter apresentado pelos fatos, eu preciso que o direito seja líquido, quando possível, de aplicação imediata, de execução da pretensão. Ou seja, eu preciso que aquele direito eu consiga, ou que o juiz consiga aplicar ou determinar a segurança, né, conceder a segurança, e ele possa ser aplicado de forma imediata, sem que tenha que fazer alguma apuração prévia, correto? Por exemplo, eu tenho valores em atraso para serem pagos, e eu estou discutindo efetivamente os valores. Se eu for discutir os valores em si, se eu tiver um valor fixo, o INSS tem que me pagar R$18 mil. Um exemplo, um PAB de R$18 mil. Ele tinha que me pagar
em até 60 dias, não houve esse pagamento. Eu poderia entrar com mandado de segurança questionando alguma ilegalidade na ausência do pagamento? É um exemplo hipotético, tá? Eu poderia? Poderia. Mas e se eu quisesse discutir esse valor? Falar, não é 18, era R$19,24 por causa disso, por causa daquilo. O juiz, retornando à questão da incapacidade, o juiz ele não é perito, ele vai precisar da dilação probatória, ele precisaria da indicação ou do auxílio do contador. Então, isso inviabilizará, o direito não é líquido, não é apurável de pronto. Ele precisaria de um cálculo para ser apurado. Tá ok? É como fosse ou como é a nossa decisão do GF. Via de regra, ela deve ser líquida. O juiz deve ter condições de já apresentar a liquidação na própria sentença ou, quando assim não ocorre, trazer os elementos. Correto? Para que, no futuro cumprimento de sentença, eu consiga liquidar. Nesse caso do mandado de segurança, eu não tenho essa condição. Futuramente eu venho liquido e aí depois eu peço execução. Não. Tem que haver uma liquidez imediata para que a concessão já seja definida, concedida e aplicada de forma imediata. Beleza? Então, o direito precisa ser líquido e certo e líquido. A demonstração da ilegalidade, ela precisa ser direta, clara, precisa, e a correção daquela ilegalidade, ela deve ser clara também e possível de forma imediata, correto? Se não haver ou não houver necessidade de uma correção imediata, também não é caso de mandado de segurança. Estou impetrando por uma questão que eu vou liquidar e vai ser apresentada ainda daqui 3 anos. Não é. Né? O mandado de segurança é uma questão, um processo judicial mais sério para resolver questões mais urgentes, mesmo questões simples, mais urgentes, e determinar que o impetrante ele possa usufruir do seu direito sem aguardar a periodicidade ou a celeridade comum de um processo ordinário, por exemplo. Beleza? Vamos lá, continuando. A ilegalidade, o que é ilegalidade? Ato em desrespeito a uma norma jurídica. Essa norma ela pode ser constitucional ou infraconstitucional. O arrepio da lei praticado pela autoridade pública é em face de afronta à Lei 8.213, à Lei 9784 de 99, legislação infraconstitucional, ok. Eu posso impetrar mandado de segurança? Posso. Esse arrepio da lei, essa afronta, pode ser também a Constituição? Estou afrontando o artigo 5º, inciso 36, sei lá, devido ao processo legal. Posso impetrar mandado de segurança? Posso também. É permitido, seja afronta constitucional ou infraconstitucional. Tá? É um ato contra a lei. É qualquer manifestação ou violação praticada pela autoridade coatora, né, que lhe atinja diretamente ou tenha possibilidade de te atingir diretamente, tá? Porque se não for lhe atingir também não é mandado de segurança. Beleza? Essa ilegalidade, ela pode ser extraída, como eu falei, via de regra da própria lei. O exemplo principal que nós traremos aqui, que eu trarei aqui para a gente conversar hoje, é sobre a questão do prazo de decisão do requerimento administrativo. Tá? E aí a gente vai, quando eu for falar dele, eu trouxe até um julgado, a gente vai falar efetivamente sobre a violação que esse ato ou que essa omissão ela pode praticar e ela gera ao segurado. Também é caso de mandado de segurança, não apenas a ilegalidade, mas também o abuso de poder. No caso do abuso de poder, nós podemos subdividi-lo em 2 classes. Ao de excesso do poder é quando uma autoridade incompetente ela pratica o ato, ou seja, ele não tinha competência, poder para decidir e ele decidiu. Aquela autoridade é incompetente, excedeu o poder que ela tem. O poder que ela tem, ela é restrito a outras situações. E ela praticou um ato que não era de sua alçada. Excesso de poder. Correto? Está trazendo poderes de que não era seu. De que não era
emanado, de que não tinha direito, que não foi encampado para essa finalidade. Também podemos falar sobre o desvio de poder, a outra vertente, desvio de poder, que é nada mais que o desvio de finalidade. É a autoridade coatora dar fim diverso ao previsto na lei, tá? Seja por forma ou até a motivação mesmo. Eu vou conceder, a legislação fala que